A graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online. Como sempre, vamos começar com uma reflexão. A geração dos dias de Noé se envolveu nas atividades sociais diárias, na violência e na corrupção, e esqueceu-se de observar a construção da arca e crer na mensagem divina, repassada através dele. Vejam o que diz essa charge. Vai por mim, isso vai ser só uma chuvinha. Será que foi só uma chuvinha? Semelhantemente, nossa civilização, com o avanço da tecnologia, da dinâmica do consumismo, do materialismo, tem se tornado uma geração egoísta, violenta e corrupta. O que adianta o mundo te ver assim e aos olhos de Deus ser assim? Alimentos novos, alimentos velhos. Ela escolhe os velhos. Vou doar este alimento. Acho que ainda dá para comer. Senhor, eu vou jogar para cima, e o que o Senhor pegar é teu, e o que cair é meu. Amém? Dias atuais. Só teremos um filho quando as coisas melhorarem, pois sabemos que é preciso ter um bom planejamento familiar, ter um bom apartamento, um carro do ano e etc. Se Deus quiser, lá para os 37 anos teremos nosso primeiro filho. Você sabe, né? Filhos dão muito prejuízo. Os recursos disponíveis e as ofertas do sistema mundano geram preocupações e ansiedade, que aumentam a religiosidade e impedem a fé viva na palavra de Deus. Vejam mais estas charges. Senhor, dê-nos poder para alcançar os perdidos. Oh, eis que estou à porta e bato. Não deixem entrar, ele vai mudar tudo. Paz, irmão, paz, querido. A promessa que Jesus fez da sua volta se cumprirá em breve. Jesus voltará. O que fazer? Que tipo de pessoas devemos ser? O texto bíblico que norteará o estudo está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 32 a 44. Acompanhe a leitura. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai atento, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Estudo bíblico. Atitudes dos que aguardam Jesus voltar. Atitude número 1. Observar os sinais. Mateus 24, 32. Faz referência, amados, à parábola, da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, próximo está o verão. O livro de Lucas 21, do 29 ao 30, faz referência à mesma parábola. O que nós vimos e entendemos? Assim como a figueira apresenta sinais da proximidade do verão, as coisas que estão acontecendo em nós e à nossa volta revelam a vinda do Filho de Deus. Atitude número 2. Conhecer a proximidade da volta de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, 33, diz o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas.
1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 18, faz referência, irmãos, à situação dos mortos em Cristo e à vinda do Senhor. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro. Atitude número 3. Saber que no tempo determinado, Jesus voltará. Mateus 24, 34 faz o seguinte: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Atos, capítulo 1, do 6 ao 7 diz: não compete a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus voltará num tempo determinado, e esse tempo não foi revelado. Esse tempo, o soberano Deus já agendou. O importante é que esse tempo virá. E em breve. Atitude número 4. Crer nas promessas de Jesus e na sua palavra. Mateus 24, 35 diz o seguinte: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Evangelho de João, capítulo 14, 1, 3. Um texto muito lindo, irmãos, que fala que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou, Pai, vou preparar-vos lugar e vou voltar, para que onde eu estou, vocês estejam também. Atitude número 5. Entender que a data da volta não está revelada. Mateus, capítulo 24, 36 diz o seguinte, irmãos: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 2, Paulo escreve algo similar, quando diz que os tempos e as épocas não há necessidade de escrever sobre, porque já é de conhecimento que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. É um dia inesperado. Essa data não está revelada, mas está próxima. Atitude número 6. Vê a semelhança que há entre a volta de Jesus e os dias de Noé. Evangelho de Mateus 24, capítulo 37, diz o seguinte: naqueles dias as pessoas comiam, bebiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e matou a todos. Assim será a vinda do Filho de Deus. Gênesis capítulo 6, do 9 ao 14, traz essa história, né? Que Noé era um homem justo, andava com Deus. E a civilização, o momento histórico que Noé estava inserido, as pessoas estavam distantes de Deus, fazendo tudo que desagradava ao Senhor. E o Senhor, no cúmulo da ira, por conta do desajuste que estava aquela civilização, decidiu destruir tudo. E a Bíblia diz, né, que naqueles dias Noé pregava, dizia, né, que isso ia acontecer, que estava chegando o dia do dilúvio e as pessoas não acreditavam. Assim, meus irmãos, vai acontecendo na volta de Jesus. As pessoas vão estar no seu cotidiano, no seu dia a dia, desenvolvendo as suas atividades. Quando num belo dia, no dia glorioso, Jesus voltará. Atitude número 7, digo. Trabalhar nas atividades diárias até que Jesus volte. Mateus 24, do 40 ao 41, faz menção a duas situações. A primeira faz referência a duas pessoas que estão no campo. Um será tomado e outro deixado. Ou seja, eles estão desenvolvendo suas atividades, estão no campo trabalhando. Outra situação, duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, o dia que Jesus voltar, as pessoas estarão desenvolvendo as suas atividades. Atitude número 8, manter-se vigiando. Mateus 24, do 42 a 44. Diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mateus 24, 4 diz: para que ninguém vos engane. Lucas 21, 36 diz: vigiem todo o tempo, orando, para escapar de todas as coisas que tem que acontecer, e estás firme na presença do Filho do Homem. Atento,
vigilante. Essa é uma das atitudes dos que aguardam Jesus voltar. Atitude de número 9, está preparado. Mateus 24, 44. Faz referência a um texto que diz: ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, Jesus voltará. Mateus 25, 10 faz referência à parábola das 10 virgens. Um momento muito crucial e cabe-nos a reflexão. O momento em que as nécias vão comprar azeite. Nesse exato momento, o noivo chega e as que estão preparadas com azeite vão às bodas. E as que não estão ficam de fora do casamento. Preparação. Essa é a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 40, faz referência à palavra, a parábola, do servo vigilante, que diz: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 14, 17 e 18. Ouçam esse texto. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esta é a palavra. Está preparado. Conclusão. Jesus voltará e o homem precisa crer, obedecer à palavra de Deus, conhecer a proximidade da sua volta, trabalhar, vigiar e estar preparado para viver eternamente com ele. As referências. Deus abençoe.